Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar continuidade, né, a mais um conteúdo novo, agora já do livro novo de vocês. Né? Eu não coloquei muita coisa no quadro porque o conteúdo é um pouquinho extenso, então eu resolvi falar com vocês, tá? Mas só para vocês terem uma noção, eu coloquei ali, ó, primeiro ano, a data de hoje, dia 16. Humanismo, nós vamos falar sobre humanismo, é a nova literatura. Atividades da página 5 e a página 6, é a primeira atividade que vocês vão encontrar no livro. A nossa videoaula vai da página 6 até a página 9, é só vocês acompanharem aí, tá? Que vocês vão ver que vai estar dentro daquilo que a gente vai estar fazendo, tá trazendo como abordagem. E atividade de casa, página 9 até a página 11, tá bom? Gente, o humanismo, a própria palavra já diz que ela já vem da relação humana, da questão humana, né? Então, foi um período literário que ela vai acontecer entre os séculos XV e os séculos XVI, né? Foi um período onde a gente vai ver que o comércio, ele progrediu muito, né? As pessoas passaram a morar em burgos. Burgos eram cidades que eram cercadas, cidades muradas, né? Porque entendiam que elas ficariam muito mais protegidas ali, né? Daí, dessa cidade, da questão do comércio, o comércio mercantil dentro dessas cidades, né? E se passava muita gente, vai surgir uma nova classe social que vai ser chamada de quem? De burguesia. Lembrando bem que os burgueses, eles não pertenciam à nobreza, tá? Os burgueses eram os novos ricos, de ricos que vinham da onde essa riqueza? Vinham das atividades comerciais, das atividades mercantis, né? Então, a gente vai ver que os burgueses, eles vão nascer nesses burgos, né? Por isso chamados de burgueses. Nessas atividades mercantis todas que se tinham, rolava-se muito dinheiro, e aí o que acontece? A gente vai passar a ter essa nova classe social, porque até então a gente tinha a nobreza, clero, né? Os pobres, aquela coisa toda. Aí, a partir de agora, não, nasce uma nova classe social, que é essa burguesia, né? A sociedade, ela começa a se libertar do poder da igreja, porque até então a gente sabe que o centro era Deus, né? Tudo era voltado à igreja. A gente vai chamar essa visão de visão teocêntrica, né? Então, essa visão teocêntrica traz Deus como centro de todas as coisas naquele período. O Deus era representado na terra por quem? Pela igreja. Então, era a igreja que cobrava indulgência, era a igreja que se tinha mais bens materiais, a igreja era rica. Então, tudo era em torno da igreja. O clero tinha um alto poder, né? E ficou, a partir disso daí, quando começa a se abandonar a igreja, abandonar Deus como centro, né? Lógico que a questão religiosa ela vai permanecer, mas não vai ser com essa ênfase toda, né? Vai ficar quem? O ser humano e os sentimentos terrenos, né? Tudo vai voltar para o ser humano, ou seja, o ser humano, ele consegue realizar atividades, ele consegue ganhar dinheiro, né? Ele tem os seus sentimentos, ele consegue praticar as ações, ou seja, a visão ela será antropocêntrica. Teocêntrica é Deus no centro e a antropocêntrica vai ser o homem no centro, né? Então, a gente vai ver que essa questão da burguesia, que ela é levantada, né, dentro dessas atividades comerciais, isso favoreceu e muito, né? Favoreceu e muito, porque começaram a se olhar que pô, a igreja, nem a igreja não manda em tudo, né? Nós conseguimos realizar as nossas atividades, né? Os burgueses, com o poder que tinham, né, com a condição financeira que eles tinham, eles começaram a investir em quem? Na cultura. Então, a gente vê aí que o primeiro investimento da cultura, da arte, de uma forma geral, eram realizados por quem? Pelos burgueses, né? Os burgueses é que investiam financeiramente nos artistas e nas artes, né? Eles eram chamados de mecenas, né? Mecenas eram pessoas que investiam no artista e investiam na arte também. Então, vai ser nesse contexto que vai surgir o humanismo, essa valorização do ser humano, né? E a gente sabe que o humanismo ele vai surgir na Itália, né? Que a Itália foi o berço do movimento cultural da época, né? Para quem não sabe, tudo vai ter início esse período lá, né?
Então, o humanismo ele vem propor uma arte, um resgate da tradição artística, não só artística, mas como filosófica, da literatura da antiguidade clássica, né? Todos os registros da cultura grego-romana passaram a ter interesse do povo. Né? Ou seja, as pessoas liam, por exemplo, foi escrito lá atrás por Homero a Ilíada, foi escrita a Odisseia. Agora a literatura do humanismo vai voltar a essa valorização, essa tradição. Ela vai lá na cultura greco-romana, né, que vai falar dos deuses, da mitologia, né, das grandes conquistas, e é esse tipo de literatura que vai começar a interessar as pessoas, né? Ou seja, as bibliotecas iam acabando sendo muito procuradas, mas com o intuito de ler esses tipos de obra, né? Então, o apogeu desse movimento foi o período do Renascimento, né? Que é uma nova visão. A mente do homem ela vai renascer, né? Lia-se muito Aristóteles, lia-se muito Platão, né? Os livros mais filosóficos eles eram muito lidos, né? Um dos principais textos que vai abraçar aí essa questão, foi o texto lá antigo que vai ser muito presente aí, vai ser a Divina Comédia de Dante Alighieri, né, que é onde o poeta ele vai conhecer o inferno, né, que é chamado também, é conhecido como Inferno de Dante, né? Ele é um poeta, né? Dante é um poeta, ele vai ao inferno, e ele vai ao inferno também, e ele está em busca do seu grande amor, que era Beatriz. Então, quando ele chega no inferno, ele é recebido por um outro poeta. Ou seja, se a gente perceber bem, há a presença do passado com a presença do presente, né? O passado seria essa questão do tempo mitológico lá atrás, né? Dessa literatura. E o presente seria o quê? O poeta, né? O poeta está dentro de uma situação que remete ao passado, remete à questão religiosa, né? Então, ele faz esse paralelo. E Dante ele vai ao inferno, e ele chega, ele é recebido por um poeta, e esse poeta passeia com ele por dentro do inferno, por dentro do purgatório, e lá ele vê poetas antigos, ele encontra muita gente, né? É uma poesia, tá, gente? Ele encontra muita gente. E no final, depois dele passar pelo purgatório, ele consegue ir ao paraíso, né? Consegue ver Deus e ainda encontra sua amada Beatriz, né? Então essa é chamada Inferno de Dante, né? Ou conhecida como, o nome correto é a Divina Comédia, e há algumas peças que vão chamar do Inferno de Dante, né? Então há essa mistura do antigo, da Idade Média, com Deus como centro, e o novo, né? Que é a mitologia grega. A ideia presente, que é presente no humanismo, né? Algumas manifestações literárias no humanismo português. A gente vai lembrar que antes um pouquinho era o trovadorismo, né? O trovadorismo, ele trabalhava com as cantigas, lembra? Cantiga de amor, cantiga de maldizer, cantiga de escárnio e cantiga satírica. Então, essas cantigas, principalmente a cantiga de amor, que as outras cantigas elas foram deixadas de lado, né? Elas começam a ser cantadas dentro dos palácios, né? Ela vai fazer parte ali da nobreza, vai fazer mais parte da nobreza, e ela vai ser chamada de poesia palaciana, né? Então, essas poesias passadas, elas vão caindo, assim, no desgosto, as pessoas não vão querendo mais, então é levado para dentro dos palácios, as poesias elas eram recitadas, já não eram mais cantadas. Então o público ela passa a ser a nobreza, né? Elas eram recitadas também em saraus, né? Ou tinha uma linguagem bem mais sofisticada. Então ela vai acontecer nesse período aí. Lembrando bem, gente, que o humanismo também buscou uma valorização muito grande de registros históricos, né, dos eventos históricos, das conquistas, né, das guerras, teve essa valorização. Então a poesia palaciana é isso. Ela vai ser cantada dentro dos palácios, não cantada não, ela vai ser recitada dentro dos palácios, né? Uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais sofisticada, e eram feitas em saraus. Existiu também a chamada crônica historiográfica. Gente, a crônica
A gente sabe que hoje a crônica ela é um fato imaginário, mas que poderia ser real, ela é verossímil, né? Ela não é real, mas poderia ser. Só que a crônica no passado era historiográfica, ou seja, de história mesmo. Ela vai resgatar, não o personagem, mas as pessoas, né, dos tempos passados, suas grandes posses, suas grandes conquistas. Vai contar as histórias dos reis, né? E a crônica no passado, elas eram reais. Elas precisavam ser registradas, né? E aí, quem registrava essas crônicas em Portugal? Fernão Lopes. Fernão Lopes, ele foi o cronista mor. O cronista mor é um cronista principal, né? Aquele que manda mesmo, né? Da Torre de Tombo, lá em Portugal, né? Ele tomou conta dessa Torre de Tombo e também tomou conta do Arquivo Geral do Reino. E para se escrever crônicas no passado, tinha que se fazer muitas pesquisas. Por quê? Porque as crônicas, elas eram reais. Então, gente, o humanismo vai trabalhar nesse sentido aí, dessa valorização do homem, né? Dessa valorização do pensamento antropocêntrico, as conquistas, as questões da burguesia e todo o fato que se discutia, ele estava muito relacionado à realidade, né? A nova forma de pensar do ser humano. Mais na frente a gente vai conhecer outros detalhes e vocês vão gostar de ver, tá bom? Um beijo, gente, até daqui a pouco. Tchau.